tinha feito algumas coisinhas menores, mas quando surgiu o grande primeiro trabalho em anime, que foi a Uraraka em My Hero Academia... Trabalho absurdo, Trabalho. inclusive. Parabéns. Nossa, nem fala, assim, foi muito maluco, velho! Eu ainda não acredito, porque eu já era muito fã de My Hero Academia, eu já fazia cosplay, já tinha, sei lá, 2 ou 3 cosplays da Uraraka, porque ela era a minha personagem favorita. Que top. Então, quando chegou esse trabalho, quando eu vi que eu ia fazer esse troço e essa personagem, mano, eu quase morri chorando. Eu lembro de receber a notícia, eu tava em casa, lembro de sapatear, chorar e tipo... E aí eu lembro que naquele dia eu fui tomar banho, fui me ajeitar, fui fazer alguma coisa, mas fui tomar banho, coloquei as sonzeiras de anime, minhas queridas sonzeiras de anime. E aí começaram aberturas de My Hero Academia. Mano, de novo, chorei no banho. Lembro que eu sapateei no banho de novo, até pensei, meu Deus, eu vou cair, cuidado. Mas, mano, surtei, assim, muito maluco. E, inclusive, agradeço meu grande amigo Fábio Campos aqui, que na verdade o Fábio Campos é quem dirige a série desde o início, foi quem escalou a maioria da galera, porque algumas pessoas se mantiveram do elenco anterior, porque tinha tido um elenco do filme, e aí trocou, veio por um outro cliente, na verdade, o anime, então por isso acabou tendo essa troca de elenco. Mas essa troca, ela fez com que mudasse também algumas falas, porque eu sei que, acredito que não deve ter sido no mesmo nível, né? Mas o One Piece, ele teve esse mesmo caso, né? Mas no caso não era filme, ele chegou a ser dublado primeiro. Sim, é da 4Kids, né? Na 4Kids, só que teve uma censura absurda. Sim. E depois trocou. Alguns dubladores seguiram, inclusive o Pedro. Eu conheci essa história através do Pedro, porque ele que me contou primeiramente essa história, e depois outros dubladores também replicaram. Mas teve alguma mudança também na questão da dublagem em si, ou foram só as pessoas que mudaram? Só as pessoas, na verdade. Eu acho que, se não me engano, algumas pronúncias mudaram um pouquinho. No final, acabamos alterando uma ou outra coisa de pronúncia, mas, no geral, se manteve tudo igual, assim. Porque eu lembro que, nessa época, era muito diferente a versão da 4Kids e a versão original, né, de One Piece. Mas vou te falar que One Piece é tão bom que mesmo aquela versão eu gostava, tá legal? Na época que eu assistia no Cartoon, eu e os meus amigos de escola, a gente já se chamava de Chapéus de Palha, tá ligado? Então, foda demais. Pô, mesmo o Sandy com o pirulito, nos ganhou totalmente. Mas, então, foram poucas alterações, assim, mas acabou tendo essa mudança de elenco. E aí, eu acabei entrando nesse baile aí, massa, e foi, na verdade, indicação. Quem me colocou no teste foi o Fábio Campos, que ele era coordenador da minha turma, inclusive, ele foi meu professor no curso, e hoje em dia é um amigo pessoal, assim, Fábio, tá demais. Gosto demais desse meu parceiro, admiro demais, aprendo muito com ele, e o Fábio me deu essa oportunidade, essa primeira grande oportunidade, então foi um baita reconhecimento, assim, claro, o trabalho que eu entreguei nas primeiras temporadas é muito diferente do trabalho que eu entrego hoje em dia. E, cara, eu tento fazer as pazes com isso, porque no nosso trabalho, pelo menos na atuação, a gente nunca tá pronto. A gente sempre vai ter o que melhorar, tanto seja de bagagem, de interpretação, bagagem de estudo, de observação do outro, assim, de observação do teu entorno. Tudo é material pra gente. Então, a gente sempre vai estar aprendendo, sempre vai estar evoluindo. Então, até parte de mim fica um pouquinho constrangida de ter estado tão incipiente naquele começo. Mas tu considera que não foi tão bom as primeiras temporadas? Não, nem é nesse lugar. É só de entender que era um pouco mais... Uma interpretação um pouco mais simples, talvez, que eu conseguia entregar naquela época. Entendi. Mas, ao mesmo tempo, sendo bem honesta, eu acho que acaba casando um pouco com o momento do personagem. Sim. O momento da personagem. Então, eu vi muito, assim, o meu trabalho crescendo junto com o crescimento da maturidade e da personagem como um todo, assim. Então, eu acho que se encontra, sabe? Claro, é isso. Vejo os meus primeiros trabalhos, às vezes eu fico meio... Ai, Luísa, tá um pouco cantada aqui. Ai, Luísa. Mas eu também preciso me perdoar, porque, cara, isso faz parte. A gente não nasce sabendo, mano. Claro, tem umas pessoas que são muito gênio, que já sai fazendo um trabalho impecável. Mas, ao mesmo tempo, eu acho massa também que eu consigo ver o crescimento, assim, do meu trampo. Acho que eu tô... Total. Então, tem muito que
entender muito, eu ainda dou muito trabalho pra vários diretores, desculpa, galera, mas eu consigo entender também, consigo ver essa curva, assim, essa curva ascendente. Então, consigo ver isso muito na Uraraka e me deixa também um pouquinho feliz, assim, de poder ter o privilégio de acompanhar ela também. Porque ela também teve muito esse crescimento como ser humano, como heroína, como colega, como amiga da galera. Então, acho que uma coisa veio meio junto com a outra. Mas a pergunta era sobre o primeiro anime. Foi isso. Deixa eu fazer um comentário sobre, tá? Eu te perguntei se você considera que, de fato, esse primeiro trabalho ele não tenha sido tão bom. Por quê? Porque como... Pô, eu ia falar contribuinte, tem nada a ver. Como consumidor, tá? Da obra, eu comecei a assistir recentemente. Por quê? Inclusive, você foi uma das pessoas que me incentivou sem saber por quê. Que da hora. Porque o Lip já tinha vindo. O Lip então, é eu comecei... Depois que eu comecei a assistir One Piece, eu peguei pra chegar nos dias atuais de uma só vez. Então, eu comecei, acho que foi no início desse ano. Ou no final do ano passado. E tu já tá atualizado? Não, já tô faz tempo. Então eu não consegui assistir mais nada. Eu só assisti One Piece. Entendo. E aí eu botei como uma missão começar a assistir os animes dos dubladores que estão vindo. Que legal. Então, quando o Daniel falou sobre o Demon Slayer, eu falei, cara, muito foda. Eu não tinha visto ainda Demon Slayer. Então, quando eu troquei uma ideia com o Daniel... Cara, eu ouvi ali a história através dele e falei, cara, muito foda. Fui lá, terminei. Tô nos dias atuais. Tô doido pra ver o filme que lança semana que vem. E aí, o próximo da lista era o My Hero Academy. Por conta do Lip. Só que eu falei, cara, a Luísa vai vir. Acho que é uma boa oportunidade de começar logo a ver, porque eu vou me aproximar também do personagem, entender um pouco da Uraraka. E assim, de verdade, o seu trabalho é genial. Eu não sei como que é ela em japonês ou em inglês, mas o trabalho seu como a Uraraka faz com que a personagem ela fique extremamente carismática. Não tem como, de coração, não tem como não gostar dela e você querer torcer por ela, mesmo ela sendo ali uma coadjuvante, sabe? Então, eu tô na segunda temporada, tô terminando a segunda temporada agora. Segunda temporada incrível. Demais, demais. E o seu trabalho é fenomenal. Mano, que massa. Mas eu ainda quero falar contigo depois que tu assistir as últimas temporadas. Porque não, pode me dar spoiler aqui, não tem problema não. Mas eu vou querer teu feedback, porque tu é uma pessoa muito sensível. Vou querer teu feedback sobre o trampo em si. Porque é isso, eu acho que acaba combinando pelo momento da personagem, tá ligado? Mas a parada, assim como o meu momento de vida também já tá um pouco mais sério, o momento de vida dela, da galera da OA, nesses episódios recentes, nessas últimas temporadas, tá sério para um caramba. Então, assim, tem algumas cenas que são muito emotivas, muito dramáticas, cenas que, cara, que eu suei, chorei pra gravar, tipo, me estribuchei. Então, real, eu quero muito saber a tua impressão de quem viu o comecinho e quem viu o final. Deixa comigo. Mas, cara, no fundo é isso, eu me orgulho demais e me orgulho e fico muito feliz com esse privilégio, é isso, de poder acompanhar a caminhada dela também e entender que eu tô na minha caminhada, sabe? Às vezes é muito fácil da gente, sei lá, pra mim, pelo menos, é muito fácil de eu cair num lugar de impostora, assim, de achar, que eu tô fazendo isso? Quem sou eu pra achar que eu faço tal coisa, pra achar que eu dublo, que eu achar que enfim... É muito fácil de cair nesse lugar, assim, autodepreciativo pra mim. Eu tento me policiar quanto a isso. E eu vou te falar que eu percebi isso, tá? Então... Daqui a pouco eu te dou um toque sobre isso, mas vai lá, segue. Mas, ao mesmo tempo, é isso... Acho que entender que... Por que eu acho tão bonito ver a trajetória dos personagens e por que eu não vou achar massa ver a minha trajetória também, tá ligado? Tipo, vamos respeitar a caminhada dos brother e a autocaminhada dos brother no caso de mim mesma, tá ligado? Sim. A gente sabe ser tão parceiro com os outros, mas às vezes a gente esquece de ser parceiro com a gente mesmo, né? Isso pra mim acontece muito. Mas então, assim, eu tenho tentado olhar com um pouco mais de nostalgia, de carinho e de, cara, que bonito, sabe? É isso, tipo, era o que eu tava conseguindo entregar naquela época e eu tava entregando... Amor não faltava, sabe? Tipo, amor e entrega não tava faltando, porque eu tava a pessoa mais realizada do universo de estar fazendo aquele negócio, sabe? E aí culmina em, tá dublando One Piece...
absolutamente toda vez que eu vou dublar One Piece, independente se é um vozerio ou se é a Kame, que é minha grande personagem magnífica, obrigado, Glauco, meu Zoro Senpai, que eu chamo ele de Zoro Senpai por causa do Bartolomeu. Sim. Sabe o Bartolomeu, que é o super fã de todos os personagens do universo? Eu sou muito Bartolomeu na vida real. Então eu volto e meia, coitado do Glauco, mas volta e meia eu chamo ele Zoro Senpai! Mas enfim, que foi um presente que ele me deu, a Kame. Mas, cara, absolutamente qualquer escala, qualquer coisa que eu tenha o privilégio de falar dentro de One Piece vai me emocionar muito, mano. E isso é uma coisa que eu gostaria de manter, assim, esse frescor, esse ânimo, esse gás nas paradas, porque é óbvio, vão ter dias e dias, vão ter dias que, enfim, por N motivo, seja algum motivo particular, algum motivo, enfim, externo, algo que vai fazer com que talvez tu não esteja no teu melhor momento, mas no geral é tipo manter esse frescor de estar curtindo fazer o que tu tá fazendo, sabe? Claro. E eu acho que é isso também, ter o entendimento de que, cara, é um privilégio muito sinistro tu poder trabalhar com o que tu gosta. Poucas pessoas trampam com o que de fato elas escolheram e gostam de fazer, sabe? Não tô dizendo que não tem seus percalços, porque tem. Óbvio que tem, assim como em qualquer outro meio. Mas ainda assim é um privilégio. Então eu tento ter isso em mente, assim, até nos momentos... Eu acho que a gente precisa sentir a bad, a gente precisa se deixar sentir as coisas ruins também, mas ao mesmo tempo também é bom ter essa perspectiva de que, cara, puta, que massa que eu tô conseguindo fazer isso, tô trabalhando com o meu produto que eu mais amo, cara, eu dublo meu anime favorito, velho, tipo... Qual a chance disso acontecer, mano? Isso é muito louco, tá ligado? Se eu parasse pra... Se a gente colocar uma aberturinha de One Piece aqui, da temporada que a Kame mais aparece, talvez eu chore, tá ligado? Então, assim, acho massa manter esse... Não banalizar a parada, sabe? Ué, tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos pra geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.